A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Eu não sou muito de gravar em cima de polêmicas atuais, não, mas eu gostaria de trazer, até por questão não de polêmica, mas de ensinamento, né? As pessoas perguntam como agir nessa situação e né, um cantor que pregou num evento e aconteceu aquela história da profecia em cima, ali no momento em que ele for a pregar. Eu gostaria que a gente um estudo bem dinâmico e bem rápido, né? Eu tentar ser o mais rápido possível, da gente ver situações semelhantes no Antigo Testamento. Vou apresentar aqui dois casos e na igreja primitiva para a gente, e casos atuais. Primeiro, um caso interessante que muitos conhecem está ali no segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 12, né? Só para a gente entender como que tem algumas situações que os profetas passam e tem que saber lidar até mesmo com outros profetas, né? Já que hoje todo mundo diz que é profeta. Então vamos lá. É a história de Micaías, né? Todos vocês conhecem Micaías, Acabe e Josafá. Olha que interessante. Segunda Crônicas, capítulo 18, versículo 12. O mensageiro que fora chamar Micaías, na Bíblia de Jerusalém está aqui Miqueias, Miqueias. Ele disse: os profetas são unânimes em falar a favor do rei, já colocando pressão. Procura falar como eles e prediga o sucesso, em predizer o sucesso. Miqueias, porém, respondeu: pela vida de Yahvé, o Senhor, o que meu Deus me disser, isto eu anunciarei. Chegou perto do rei e o rei perguntou: Miqueias, que é Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade ou devo desistir? Olha só o que Micaías vai responder. Ele respondeu: ide e sereis bem-sucedido. Olha só. Seus habitantes serão entregues em vossas mãos. Micaías estava mentindo. Ou outros dizem, Micaías estava zombando de Acabe. Ou Micaías estava, já que todos estão dizendo a mesma coisa e eu sei que você vai quebrar a cara, então eu quero mais é que você se lasque, né? Porque Micaías foi na pegada. Só que aí Josafá, ele vai dizer: quantas vezes preciso dizer que você me diga somente a verdade em nome do Senhor? Então ele respondeu: eu vejo Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Então vocês estão vendo que Micaías mesmo, ele permite, né, ou por pressão ou por zombaria, que Acabe se lasque, já que esse povo não está interessado mesmo em ouvir realmente o que Deus quer falar. Então, já que você quer ir para esse buraco, eu sei que você vai se dar mal, que você vá, que vai dar tudo certo, vai lá, né? Mas aí Josafá queria também para esse mesmo buraco. Ele: não, pelo amor de Deus, Micaías, eu te conjuro, fala somente o que Deus te mandar. Aí ele: não, então tudo bem, eu vejo Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Então ele vai e fala o que Deus realmente mandou lhe dizer. Então olha só como que o profeta lida em situações de pressão ou de autoridade. Outro texto que eu gostaria que a gente compartilhasse é até mais profundo ainda, e a gente vai chegando mais perto dessa situação que a gente está vendo. Eu vou tentar colocar essas situações para a gente ter uma ideia dessa dinâmica.
Eu acho que a voz de Deus aqui agora é a palavra. Você vê que eles deixam o profeta falar, depois vão pegar o profeta pela cintura para botar para fora, o que é um absurdo, né? Parece que a gente tá no tempo da sinagoga, né? Estão botando os profetas para fora. Assim, não, prática, eles não sabiam, eles não souberam como lidar com essa situação. O cantor que estava pregando, né? Os irmãos me perdoem, né? A gente que prega canta, a gente que canta prega, mas economizar e colocar cantor para pregar, às vezes a pessoa não está acostumada com essa situação. Deu para ver que ele ficou totalmente refém, né? Meio que sem saber o que fazer ali, depois que o cara meio que acabou de falar, irmãos, agora é a palavra, então ele meio que ficou ali refém daquela situação. Mas vai servir de experiência. Agora vamos ver aqui umas situações semelhantes. Aleluia! Agora a palavra de Deus está comigo. Agora a profecia aqui. Agora é aqui comigo. O profeta está aqui. Agora sou eu. Agora vocês já viram o que é um pregador. Né? Nessa situação o pastor Gilvan não perdoou não, entendeu? Tem alguns pequenos detalhes, né? Ali no Jefferson, ele pegou o microfone para falar. Mesmo assim, o pregador, ele tá ciente agora, entendeu? E o Gilvan já estava pregando, entendeu? E o profeta achou ali que ele poderia ali no meio da pregação soltar, e ali a palavra profética já estava sendo entregue e ele agiu como ele tinha que agir. Agora tem outras aqui bem semelhantes. Sto comando conti che se mendichio, lanto com smere che io ti sai. Homem, eu te digo e te que me devos vedecai, porque sou teu Deus. E te escondo embaixo das minhas asas, sente-te. Sente as minhas asas em come de blasoro. E te conte que subo come mindia. E eu te digo, ai de quem tocar em ti. Rebando que se, lavando me iniciou. Raro como na sua Jeová da guerra. Tenho eu visto o inferno formar uma reunião contra a tua vida. Mas eu te digo, as pedras que tacaram, as pedras que podem tacar em ti, eu te digo, eu a recolho antes que te acerte, porque eu sou o teu Senhor, sou o teu justificador, sou o teu Senhor e estou aqui para responder o teu propósito que fizeste comigo há dias atrás. E eu respondo para ti como sinal e te deixo uma unção diferente, que ainda o mundo hará comer daqui a vaciar, irá notar a diferença maior em ti, porque eu faço em ti um novo acordo e derramo uma nova unção em ti e te digo, embaixo das minhas asas tu estarás guardado, porque sou o teu Senhor. E recebe agora recebe o que tenho eu para derramar agora. Aí vem aquela famosa frase, né? Sai da frente, Satanás. O que é interessante é que o Marquinhos, ele nunca foi de parar. Você vê que ele já estava durante a pregação. Praticamente o mesmo caso do Gilvan. Mas o Marquinhos, ele não para. Só que, qual é o outro detalhe que a gente
analisa entre essa e a do Jefferson, que eu até ouvi alguns comentários de algumas pessoas. Tá vendo? Ó, quando a profecia é boa, eles deixam. E quando é repreensão? Então a gente não pode escolher os profetas nem as profecias. Então a gente já viu ali que o Marcos, ele costuma deixar. E a última, eu vou estar colocando a última, essa aqui já é mais pesada, né? Eu queria que o homem de Deus ali viesse falar para mim qual é o meu pecado. Agora você vê a atitude quando o cara é pregador, né? Trovão não tá pra brincadeira, né? Você veio aqui, falou o que você quis, jogou palavras ao vento. Agora eu quero saber qual é o meu pecado. Por que eu quis passar esses vídeos primeiros? Para vocês verem que agora a gente vai entrar no campo do conflito. A gente vai entrar no campo do conflito. Então vamos lá, ó. Jeremias capítulo 28. Jeremias 28. Diz assim. É o conflito de Jeremias com Ananias. Agora sim, ó, diante do templo e diante do sacerdote, diante das pessoas, que se assemelha mais com a situação. Ó, o profeta Ananias, filho de Azul, natural de Gabaão, disse a Jeremias no templo, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Daqui a 2 anos farei retornar os cativos, os objetos do templo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou. No tempo de Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá. Porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então olha só, Ananias. Agora olha o que Jeremias vai fazer. No versículo 5, o profeta Jeremias disse a Ananias, diante dos sacerdotes de todo o povo que estava no templo. O profeta Jeremias, olha só a humildade, a seriedade e a postura do profeta das lágrimas. O profeta Jeremias, irmãos, ele é um profeta que ele mesmo não queria que o povo fosse para o exílio. Jeremias não queria que o povo sofresse o que estava sofrendo, ele queria misericórdia, mas Deus fala: não ore mais pelo povo, porque o que eu falei está falado, o que eu decretei está decretado. Não me ore mais por este povo. Então Jeremias, ele tem um conflito interior. Ao mesmo tempo que o seu coração é pelo povo, a sua boca é por Deus. Então Jeremias, quando o profeta, o falso profeta, ele diz: o Senhor vai trazer, que é tudo que Jeremias queria, o coração. Então Jeremias, ele não grita, não pula, não julga, não pega o profeta pela cintura, bota para fora, não chama de falso profeta. Olha aqui. Jeremias vai dizer: amém, amém, assim seja, amém, eu quero concordar com isso aí, amém, que assim se faça ao Senhor. Ó. Aí a gente volta àquela situação do vídeo. Já imaginou o profeta? A gente vai criar algumas situações aqui para o vídeo não ficar muito longe, mas você tem que entender, entendeu? Já imaginou quando acontecer com Deus te livre acontecer com você. Mas assim, você, a gente pegou várias aqui, né? A gente pegou do Gilvan, o profeta se intromete no meio. A gente pegou do Feliciano, o profeta se mete no meio, solta uma boa. Gilvan não quis nem ouvir. E a gente pega a do Trovão, vem uma repreensão, né? Ele ouve
e a gente pega o do Jefferson, que também ouve, né? O trovão ouve e já solta, ó, que Deus pesa entre mim e você. O outro tadinho, fica, isso que botou o cantor pra pregar, foi economizar no evento, deu nisso. E aí ele ficou meio sem saber, alguém tira esse cara daqui, eu deixo ele falar, eu começo a pregar, ele ficou meio sem saber. Tanto que durante o profeta tá terminando, ele não, agora vamos ouvir a palavra. Então, Jeremias, ó, imagine nessa situação, não, amém, que seja conforme o Senhor tá falando aí, né? Vou dar uma iluminada aqui no ambiente. Então vamos lá. Aí Neemias, então, ó, Jeremias, assim seja que faça o Senhor, que se realize as palavras da tua profecia que você profetizaste, trazendo da Babilônia para eles os objetos do templo que foram deportados. Contudo, escuta esta palavra que direi aos teus ouvidos e aos ouvidos do povo. O profeta Jeremias, ele cita até uma questão no verso 8, ele diz o seguinte: ora, se fosse profetizar tragédia, você já seria profeta de Deus, porque a tragédia está aí. Mas você está profetizando paz. Cadê a paz? Você só vai ser profeta quando a paz vier, porque profeta é aquele cuja palavra se cumpre. Então não adianta nada você falar de paz, já que você está falando que a paz vai ser daqui a 2 anos. Então só daqui a 2 anos eu vou saber se você é profeta ou não, porque a palavra de Deus diz que qual é a profecia verdadeira? Aquela que se cumpre. E aí Jeremias solta essa. Aí o profeta Ananias tomou canzis o jugo do pescoço de Jeremias e quebrou. E Ananias disse diante do povo: assim diz o Senhor, desta maneira quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, daqui a 2 anos, e sobre o pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias foi embora. Ó. Imagina a situação. O profeta Jeremias vai que né, foi embora. Olha como que Deus é tremendo. Deus tem compromisso com a sua palavra e com o seu profeta, com o seu servo. Jeremias ia embora, uai, como que Deus ia ficar, uai? E quando Jeremias está indo embora, mas aconteceu que depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço de Jeremias, a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias. Vai, diz Ananias, assim diz o Senhor, tu quebrastes o jugo de madeira, mas colocarei jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eu colocarei jugo de ferro no pescoço de todas as nações para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E os servirão, lhe entregarei até os animais do campo. E o profeta Jeremias disse a Ananias: escuta, Ananias, o Senhor não, agora sim, olha só que tremendo. Jeremias escutou a profecia, falou: eu queria que fosse assim. Ele é repreendido, ele fica quieto, ele já está vindo embora, mas Deus, eu não vou deixar isso baixo, volta lá, fala que eu vou piorar a situação e que fala para ele agora você fala para ele que eu não enviei ele. É agora que Jeremias fala, porque Deus mandou falar. E outra coisa que Deus mandou te dizer, Deus não te enviou. E tu levas este povo a confiar na mentira. Por isso, diz o Senhor, eis que te retirarei da face da terra, neste ano morrerás. E passou 1 ano, o profeta Ananias morreu. Então, olha só que Jeremias me passa por um perrengue, por uma situação complicadíssima, diante do sacerdote, diante do povo e diante de um profeta. Só que a gente tem que entender um pouco sobre uma coisa. Uma coisa é o profeta do Antigo Testamento. Outra coisa é os pseudos profetas ou profetas do Novo. Por quê? No Antigo,
o profeta é o profeta cuja profecia se cumpre. Então, por isso que Jeremias, ele... Ah, como é que eu vou bater de frente com esse cara? Porque Deus me chamou, mas vai que chamou ele também. Agora, a minha profecia é de tragédia. A tragédia está acontecendo, eu sou profeta. A profecia dele é de paz, mas de paz daqui a 2 anos. Então, ele só pode ser profeta segundo o critério de Deus daqui a 2 anos. Jeremias se cala, não bate boca, não bate de frente. E ele quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Só que quando ele acha que ele está indo embora, Deus... Eu tenho mais uma palavra agora. Aí sim que Deus quebra o falso profeta no meio. Porque Deus ia honrar a sua palavra, a sua profecia e o seu profeta. Então que isso fique claro. Então Jeremias 28 é muito tremendo nessa situação aí. Provérbios 28:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. A profecia ela é importante, né? Mas o que guarda a lei, assim é bem-aventurado. Então, já falamos do antigo. O antigo tem uma situação. A gente está no novo, a gente está na graça, tem o Espírito Santo, tem os dons espirituais. Então a gente tem que saber, e aí, na igreja, como lidar com essa situação? Então a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, rapidinho. Então é Paulo falando sobre a ordem no culto. Versículo 29 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Quanto aos profetas, 2 ou 3, tome a palavra, tomem a palavra, e os outros julguem, Aqui praticamente o profeta, o espírito de profecia, ele te leva a pregar, profetizar e a revelar. Então é por isso que quem revela é chamado de profeta, quem profetiza é chamado de profeta, quem prega é chamado de profeta. O espírito de profecia, que vem para edificar, para exortar, para corrigir, né? Ele te leva a pregar por inspiração divina, revelar ou profetizar para toda a igreja. Então Paulo está dizendo 2 ou 3, e que outros julguem. Se a gente pegar a palavra do apóstolo Paulo aqui, a situação, o sine qua non, né? Vamos pegar aquela situação que ele ainda vai pregar. Mas mesmo assim que ele vai pregar, a oportunidade já é dele. Agora o microfone está na minha mão, a oportunidade já é dele. Então se ele vai pregar, ele ali naquele momento, né, ele é o profeta, o próprio segundo apóstolo Paulo. Alguém começa a profetizar. Então ele tem 2 opções, né? Ele ouve ou ele segura a tua onda. Que é o caso que a gente viu aqui na situação de alguns vídeos. Trovão deixou o cara falar. Jefferson deixou o cara falar. Gilvano não deixa não. Feliciano deixa. Gesiel Gomes não deixa não. Então, segura o rojão. Né? Então, ao deixar o profeta falar... 2 ou 3 e que os outros julguem. Não o profeta, a profecia. Então, vamos supor, vamos pegar o caso da polêmica atual, do Jefferson. O cara tá falando lá, a igreja se corrompeu, a igreja político, a igreja artista, a igreja bezerro, a igreja... Vamos pegar que ali é uma repreensão, Primeiro, se é uma repreensão do pregador, como é no caso do trovão, então ali não é profecia, ali é revelação, porque a revelação ela é pessoal, a profecia ela abrange a igreja. Eis que o Senhor diz à igreja, eis que o Senhor diz a ti. Então é revelação pessoal. Quando a revelação é pessoal, no caso do trovão, o cara não tinha nem que se meter no altar para falar. Se é pessoal, você pode falar depois de
lhe pregar ou antes de lhe pregar, mas não atrapalhar o culto. Não atrapalhar o culto. Se você tinha algo para entregar para ele, por que você foi atrapalhar o culto? Por que você não pegou ele na porta antes dele entrar na igreja? Hoje não é nem para você subir no altar. Fala antes. Fala antes. Foi atrapalhar o culto por causa de quê? Que interesse o Espírito Santo tem se ele disse que a profecia é para edificar a igreja? Que edificação tem em atrapalhar o culto? Você atrapalhou o culto. Porque ali não foi uma profecia para a igreja. Ali você estava repreendendo que ele nem no altar devia estar. Então aquilo ali é uma revelação. Você está revelando a vida dele. Tanto que ele falou, cadê o meu pecado? Está me revelando? Então termina. Então fala aí. Então é confusão. Você se meteu para causar uma confusão. Ou se é algo pessoal para mim, quando acaba o culto, então você fala comigo. Então, vamos pegar ali o caso do trovão. Tem mais a ver com revelação do que profecia. Ele não estava falando para a igreja, estava falando para uma pessoa específica. No caso do Jefferson, a gente vê ali a igreja, o telão, não sei o que, a igreja virou negócio. Então, era mais uma questão de profecia para a igreja. Se é para a igreja, eu até falo assim, bota o microfone na boca dele. A profecia não é para a igreja? Bota o microfone na boca do profeta. Eu não comecei a pregar? Beleza, toma aí, ó. Fala aí tudo aí. Fala. Acabou de falar, agora senta, porque você lançou a profecia para a igreja. Agora você senta que você vai ouvir o profeta. Você vai ouvir a profecia agora da palavra. Você não já profetizou para a igreja? Você também não é igreja? A profecia também é contra você. Porque esse negócio da pessoa achar que ela profetiza, ela se isenta da equação, isso não existe. Entendeu? Quando eu digo que a igreja está corrompida, eu tenho que botar minha cara para dizer que eu estou corrompido. Quando eu digo que a igreja está em pecado, eu tenho que botar a cara para dizer que eu estou em pecado. Quando eu digo que a igreja não está avivada, eu tenho que dizer que eu não estou avivado. Quando eu digo que a igreja não é lá aquilo que eu tenho que dizer que eu não sou aquilo, ou eu deixei de ser igreja. Você tem que entender. Você é ferramenta, a palavra ela corta para todo mundo, você não está isento de nada. Eu até gosto de dizer que Paulo diz em Romanos 11, já é hora de nós despertarmos do sono. Por que Paulo não falou é hora da igreja despertar do sono? É hora de vocês despertar do sono. Vocês que estão dormindo despertem do sono. Paulo não se isenta da profecia, já é hora de nós despertarmos do sono. Paulo estava dizendo, a igreja está dormindo, eu estou dormindo também. Então, pelo amor de Deus, você nem é maior do que Paulo. Entendeu? Para você achar que você está isento de uma profecia. O cara tá profetizando para a igreja. Aí vai de você. Quer falar? Toma aqui, ó. Fala aqui no microfone. É para a igreja. Você tá falando sem microfone. É para a igreja, é para a igreja. Agora, caso você não queira deixar o cara falar uma profecia para a igreja porque a oportunidade é tua. Entendeu? Meu irmão, segura aí. Quando eu terminar de pregar, você vai vir aqui, eu quero ouvir, toda a igreja quer ouvir, que se é de Deus, a gente quer ouvir essa profecia. Entendeu? Porque é profecia. Se for revelação, você não tem que interromper o culto, você não tem que bagunçar o culto, você não tem que fazer nada. Você vai na pessoa a qual Deus está te mandando você revelar. As pessoas, elas estão perdidas, elas estão precisando de ensinamento. Entendeu? Não assuma o altar por causa de fama, que a fama não te prepara para esse tipo de situação. O que mais que ficou aí? Eu acho que é somente isso, então. Vamos aí, o vídeo aí deu 30 minutos aí. Eu achei que não ia dar isso tudo. Mas são situações. Eu creio que você que está me ouvindo já passou por algum tipo de situação. Eu já passei, não coisas assim. Mas eu já até falei que eu já me aborreci duas vezes. Duas vezes eu me aborreci com situações desagradáveis. Não dessa forma, né? Mas de outras formas. Eu tenho pavor de quem bagunça culto, interrompe culto. Entendeu? Culto é culto. É profecia? Fale. Se não é para falar, não é profecia. E profecia falada não é profecia que interrompe uma que já está sendo dita. Paulo tem 2 que outros julguem. Ele ainda está falando que é para ser julgado.
Então depois que o cara falou, vamos pegar a lógica de Paulo literalmente. Ele profetizou, a igreja está papapá. Segundo Paulo, igreja, vocês estão assim. Vocês se sentem assim. Porque, irmão, quando a profecia ela vem, ai meu Deus, nós estamos mesmo, nós estamos assim, nós precisamos mais de Deus, nós precisamos se achegar mais a Deus. Sim, estamos assim, é o que Paulo está dizendo. Eu estou julgando e eu estou concordando que nós estamos segundo essa profecia. Mas segundo Paulo, depois que profetizou, igreja, vocês se sentem mortos, frios e acabados e vendidos? Não. Quem se sente assim, levanta a mão. Quem não se sente, levanta. Se eu pegar Paulo, irmãos, eu estou vendo aqui que a maioria não se sente assim, mas tem uns 2 ou 3 que se sente. Quem se sente, chora e se arrependa. Quem não se sente, agora vamos ouvir a palavra. Paulo está mandando julgar a profecia que foi profetizada para a igreja. Entendeu? Revelação é problema seu. Seu aqui e seu ali. Profecia, Paulo, que julguem, que os outros julguem. Mas, irmãos, pegar o profeta pela cintura e levar para fora como se fosse um cachorro. Nós não estamos numa sinagoga onde pegava profeta e botava para fora, matava e acorrentava. Vamos escolher as profecias. Marquinho deixou falar, era algo bom. E quando é ruim, Trovão deixou falar e era algo ruim, mas só ali não era profecia, ali era revelação. Vamos escolher as boas e as ruins. Então, você tem que saber lidar com esse tipo de situação. Tem os exemplos aí que foi dado. Deixe aí nos comentários as suas considerações finais. Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Deus abençoe a tua família. Vai para a escola bíblica dominical. Estude a palavra. Fica firme na palavra. Que Deus te dê uma semana abençoada.